Nesse domingo maravilhoso, tremendo, do primeiro dia do mês de março. Aleluia! Glória a Deus, você é muito bem-vindo para meditar na palavra conosco nesse domingo, um domingo ensolarado lá fora. Já começou a esquentar aqui no Japão, glória a Deus por isso também. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. E nessa manhã de domingo, desse dia 1º de março, nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, na renovação da nova aliança com o nosso Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, você é muito bem-vindo. E nós estaremos todos meditando juntos na palavra do Senhor. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa abençoar os seus caminhos. Para iniciar, vamos fazer uma oração em nome de Jesus. Você é muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar todos juntos. Curva sua cabeça, fecha teus olhos. Pai amado, Pai querido, Pai de poder e glória, nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo e glorioso nome, Senhor. E aqui estamos, meu Deus, mais uma vez na casa do Cordeiro, Senhor, na noiva do Senhor Jesus Cristo, para que nós venhamos meditar na palavra juntos, e essa palavra aqui possa alcançar nações, possa alcançar vidas em outras nações, Senhor meu Deus, assim como aqui na nação japonesa, em nome de Jesus Cristo, que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, que o Espírito Santo possa revelar a palavra a todos nós, e o nome do Senhor, somente o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Vamos meditar com a pastora Glória então em Salmo 105, do versículo 1 até o versículo 13 somente, em nome de Jesus. Você pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, abre no aplicativo e vamos meditar todos juntos em nome de Jesus. Glória a Deus, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Toda honra, toda glória somente para Ele. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. Boa noite e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos abrir aqui então em Salmo 105, que diz assim: as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantar-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Amém, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a pastora Glória e minha esposa, em nome de Jesus. Irmãos, aqui em Salmo 105, como diz as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Glória a Deus. Hoje nós estamos sabendo, hoje nós ficamos sabendo, desde ontem, Israel foi atacado, como Israel sempre está sendo perseguido, a terra santa, aonde Jesus permaneceu, onde Jesus fez seu feito, onde Jesus foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Mas nós damos glória a Deus, aleluia, que o Senhor tem levantado nações que para ajudar Israel, nações a qual Israel também, glória a Deus, tem livramento, e o Senhor vai livrar sempre. Mas a aliança que nós temos que pregar hoje, a aliança que nós vamos falar da palavra do Senhor hoje,
é uma nova aliança com o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa nova aliança, ele diz no versículo 1 do Salmo 105: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Aleluia. Então essa nova aliança que eu convido você para esse dia 1º de março de 2026, que você faça uma nova aliança com o Espírito Santo, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você pregue a palavra em todas as nações, que você leve a palavra de Deus, invocando o nome do Senhor, dando graças a Ele, porque Ele te escolheu para que você seja o pregador da palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor dessa manhã, essa manhã maravilhosa, 2 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos meditar na palavra do Senhor, o que quer dizer essa nova aliança com o Espírito Santo, você e eu, e todas as nações, e todos que estão nos acompanhando e assistindo essa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Temos live percorrendo e sendo assistido em todos os países asiáticos, inclusive, e aqui no Japão, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, aleluia, 2 Coríntios capítulo 3, nós temos aqui a palavra do Senhor, a qual Paulo escreveu essa carta, e ele diz: a excelência do ministério da nova aliança. É uma excelência, meu irmão, quando você tem essa nova aliança, quando você recebe a presença, o batismo do Espírito Santo com fogo, existe uma nova aliança, existe uma excelência do ministério sobre a sua vida, uma mudança radical nos teus pensamentos, no teu íntimo, no teu espírito, na tua alma. Tudo muda, tudo transforma. Aleluia. Você já não depende das coisas do mundo mais, você já não depende das coisas materiais, você já não olha mais esse mundo como um mundo o qual você vai permanecer ou ficar. Não. Você já começa a ser cidadão do céu. Você já começa a receber, aleluia, glória a Deus, os galardões ao qual você tem feito aqui na terra. Você já começa a ser chamado para que você realmente esteja lá no reino com o Senhor. Você já começa a enxergar e receber a revelação. A porta da revelação abre para você. A tua mente completamente é mudada, porque você vai estar só olhando para Deus, olhando só para Jesus, só para a palavra do Senhor. Você vai estar só se invocando a presença de Deus, porque o Consolador, o Espírito Santo, com essa nova aliança que você vai fazer com Ele, Ele vai te mostrar e vai te revelar. Aleluia. Como assim, pastor? Então vamos ler a palavra do Senhor para ver o que Ele tem para todos nós, em nome de Jesus. Se a excelência do ministério da nova aliança, começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros, ou de vós? Vós sois a nossa carta de escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo quê? Pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habitou para sermos ministros de nova aliança, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos meditar até esse versículo 6, a respeito da nova aliança para nossas vidas. Você que é crente, você que participa da igreja, você que participa de ministério da igreja, do louvor, da pregação, você que participa das coisas do Senhor, para atender os necessitados, você que está
na igreja, aleluia, e você participa, e você tem cargo inclusive na igreja, aleluia. Então, irmão, não é que o cargo vai fazer com que você realmente seja salvo, não é a sua obra que vai fazer com que você seja salvo, porque a obra sem a fé, ela não é obra, e a fé sem obra não é fé, aleluia. Então nós temos que juntar os dois e fazer tudo por excelência. Eita Deus! E para você fazer algo por excelência no ministério da Nova Aliança, você realmente tem que fazer tudo com amor e carinho, e não esperando nada em troca. Fazer tudo aquilo do fundo do teu coração, com vontade, com tempo somente para Deus. E deixar o tempo do mundo para Deus. Deixar o tempo das coisas materiais para Deus. E sim, se incomodar inclusive de você não estar fazendo. Se incomodar inclusive de você não estar participando. Se incomodar inclusive de você não alcançar essa nova aliança com o Espírito Santo. Sim, somos batizados nas águas, nos tornamos nova criatura, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, mas tem um segundo batismo, aleluia, que é o segundo batismo de Jesus Cristo, que é com o Espírito Santo e com fogo. É esse que vai trazer uma excelência do ministério para você. É esse que vai dizer se você realmente quer continuar, quer participar, quer ir além do que aqui na terra te oferece, quer ir além daquilo que você está fazendo na igreja, quer além daquilo que você participa na igreja, dos efeitos, das coisas que acontecem na igreja, dos que precisa ser feito na igreja, além daquilo do teu cargo, que não quer dizer absolutamente nada, da tua carteirinha de crente, que não quer dizer absolutamente nada, do teu diploma de teologia, que não quer dizer absolutamente nada. O que quer dizer mesmo, irmão? Na verdade, é uma nova aliança com o Espírito Santo. É uma nova aliança, uma excelência do ministério sobre a sua vida, uma nova aliança com o Senhor Consolador Espírito Santo, o qual Jesus pediu para o Pai, e Ele está aqui conosco. Eu vou estar sempre pregando e batendo nessa tecla a respeito desse ministério do Espírito Santo. Inclusive estou dando até curso a respeito, que é para as pessoas entenderem, para as pessoas saberem que não é só a palavra de Deus, não é só de Gênesis Apocalipse. Existe um mistério, uma excelência do ministério de uma nova aliança para todos nós aqui, que está de graça para você e para mim. É só nós abrirmos o coração, a alma, o espírito e perceber que a palavra do Senhor não é só lida. Ela não só é lida, ela tem que ler e ela tem que entrar, ela tem que fazer parte, ela tem que transformar, ela tem que curar, libertar, ela tem que direcionar você para esse ministério de excelência. Essa nova aliança que nós propomos a você, nesse dia 1º de março de 2026, é justamente essa nova aliança que é com o Espírito Santo. Se você está há muitos anos na igreja, faz os trabalhos da igreja, amém, que Deus abençoe a sua vida. Mas se você buscar essa nova aliança, essa excelência do ministério do Espírito Santo, muito mais você vai fazer, muito mais você vai ser usado, muito mais você vai alcançar vidas, pessoas, levando a palavra do Senhor, pregando a palavra do Senhor, fazendo as obras do Senhor, que tanto necessita nos dias de hoje, que nós vemos e estamos participando. Nós estamos como missionários de Jesus Cristo aqui no Japão, que diz o que era, o que é primeiro mundo. Sim, sem dúvida nenhuma, aleluia. Mas fomos enviados aqui para pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, fazer a obra do Senhor. Que seja o primeiro mundo, mas precisa, porque o primeiro mundo gosta de coisas materiais, luta para manter materiais. Mas também a vida espiritual, nós viemos para que nós possamos pregar o Evangelho, a palavra do Senhor, levar para esse povo. A língua é diferente de nossa,
mas a excelência, o mistério da excelência é o mesmo para todos. Não tem diferença, não tem desculpa. Aleluia. É só nós adquirirmos essa excelência que Ele vai te usar. Ele vai falar para você qual que é o caminho que você tem que percorrer. Por isso que aqui ele fala a respeito que não tem uma carta, não temos carta de recomendação. Nós mesmos somos carta de recomendação em todo lugar que nós fomos. Em qualquer lugar que nós fomos, não precisamos mostrar diploma, não precisamos mostrar anelzão, não podemos mostrar nada, absolutamente carteirinha de crente, absolutamente nada. A tua face, o teu semblante, eita Deus, o teu comportamento já diz tudo. Você é uma carta de referência de Jesus Cristo, não é de homens, não é da tua igreja, não é da placa da tua igreja, não. Você é uma presença de uma nova aliança, de uma excelência do ministério do Espírito Santo. Como assim eu vou alcançar isso? É muito simples, irmão. É o que a palavra diz até agora. Vós sois a nossa carta escrita, nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aleluia. Estando já manifesto como carta de Cristo. Então, irmão, não é diploma, não é nada que você possa mostrar que você era alguma coisa, dar uma carteirada, como muitas pessoas falam, chegar na porta de uma igreja que você nunca entrou e entregar a sua carteira, dizendo que você é algum profissional, pastor, ou algum profissional presbítero, ou alguma coisa assim, para que você seja bem atendido, sentando nas primeiras cadeiras. Isso não interessa. O que interessa para Jesus, olha só, e é por intermédio de Cristo temos tal confiança em Deus. E ele diz assim ainda: produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, não como tinta, mas pelo Espírito de Deus, vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. Aleluia. Então não tem nada escrito em papéis, em tábuas, nada. É o seu semblante, a sua conduta. É você estar na excelência do ministério do Espírito Santo, dessa nova aliança. Procura ainda hoje, faz um propósito, Senhor, ainda hoje, numa busca da presença do ministério da nova aliança com o Espírito Santo. Aleluia. E ele continua dizendo, versículo 6, o qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui já pronto, aqui já nos mostra que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então você não precisa ser eloquente na pregação, você não precisa ficar aí querendo fazer pregações bonitas para impressionar, palavras de impressão, de pressionar. Não, irmão. É a excelência do ministério da aliança com o Espírito Santo. É um renovo a cada dia. É uma transformação a cada dia. Que você abre a boca para falar uma palavra, já conduz muitas pessoas para o reino de Deus. Aleluia. A preparação do teu sermão tem que ser dentro da excelência do Espírito Santo. Tudo o que nós fazemos, tudo o que nós precisamos, versículo 7 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será a maior glória do ministério do Espírito. Espírito Santo, está em letra maiúscula.
Por mais que nós lemos a respeito de que aconteceu com Moisés, subiu ao monte, desceu com o rosto brilhante, teve que colocar uma toalha. Ele diz que o ministério da excelência da nova aliança com o Espírito Santo é maior que isto. Ele diz: como não será maior glória o ministério do Espírito Santo? Do Espírito, está dito em letra maiúscula, mas é Espírito Santo. Tudo isso nós temos que ler e entender, absorver e tomar posse, e mais uma coisa, praticar dentro da obediência. Não podemos perder tempo mais. As coisas estão correndo, as coisas estão acontecendo no mundo afora, o que está escrito na Bíblia, as coisas estão aparecendo a cada dia. A cada dia nasce mais pessoas, e a cada dia nós estamos vendo que o Senhor está revelando a sua volta. Versículo 9: porque se o ministério da condenação for glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Eita Deus! Irmão, quando você busca a excelência do ministério da nova aliança com o Espírito Santo, ele fica permanente. A hora que ele entrar, ele vai permanecer. Ele não sai mais. Só se você permitir e não querer mais esquecer, mas ele vai permanecer. Ele dá por excelência. Ele entrega por excelência. Ele entra para ficar. Por enquanto ele está andando com você, pesquisando as suas orações, a sua busca. Ele está só analisando, vendo aonde que ainda precisa consertar, aonde precisa mudar, vendo aonde que pode fazer alguma coisa para fazer uma mudança. Porque você vai ser uma carta de recomendação, não escrita por tintas, mas escrita por carne no teu coração. E uma carta de recomendação do Espírito Santo não precisa nem escrever nada, e nem apontar nada, e nem carregar nada, para dizer que você é. Ele vai apresentar você, ele vai mostrar você. Ah, mas eu não consigo, eu leio a Bíblia, mas não consigo guardar nada, não consigo ler, me dá sono, me dá tudo que coisas me dá fraqueza, eu não consigo guardar a palavra do Senhor, eu não consigo meditar, eu não consigo ler. Tem um inimigo que não quer que você alcance isso. Tem um inimigo que quer que faça tudo isso com você. A hora que você está lendo a Bíblia, você vai bochechar, você vai sentir sono. Tem um inimigo que não quer que você alcance a excelência do ministério da nova aliança. Tem um inimigo que não vai querer estar fazendo barreira, e ele está de redor. É isso que você tem que vencer. Você tem que começar ainda hoje a vencer essa parte que é o maior inimigo seu. É fazer com que você não chegue na presença do Senhor, que você não receba esse ministério da justiça. Porque Ele está a derredor, é Ele que quer enfraquecer você, e é Ele que não quer que você chegue até Ele. É Ele que quer destruir, enfraquecer você perante a palavra do Senhor. Então você deve insistir
Está fácil, está em todo lugar, está em todo momento? Sim, em todo lugar. Mas pega a tua palavra, pega a Bíblia Sagrada. Pegue, nós temos a Bíblia em tudo que é lugar. No nosso celular, em tudo que é lugar, em todas as redes sociais. Pega a sua Bíblia, aquela Bíblia que você talvez ganhou, que nem eu ganhei aqui, acho que faz uns 20 anos atrás. E está até hoje, tem até orelhinhas nela, já está até estragando a capa. Mas é nela que eu leio, é nela que eu vejo, é nela que eu prego. É ela que me acompanha. É aquele algo que você guarda e que você sabe que ali você vai achar a resposta para tudo. Mas quem não quer que você ache a resposta para tudo é o teu inimigo, é o Satanás, é o espírito maligno, que ele quer tirar você e está te dizendo para você que não precisa dessa excelência de ministério da Nova Aliança sobre a sua vida, não precisa do Espírito Santo sobre a sua vida. Já é o suficiente que você tem, já é o suficiente que você faz. Então é Ele que não quer que você cresça espiritualmente, porque se você crescer espiritualmente, você vai ser algo tremendo. Você vai ser alguma coisa que vai dominar Ele, vai enfrentar Ele, e pior, você vai passar para os outros. Você vai ensinar as outras pessoas. Você vai passar para as outras pessoas sem precisar escrever em letras, sem precisar mostrar nada, sem precisar andar com anelzão, com carteirinha de crente, ou então falar para alguém que você é, deixa de ser, dar carteirada na porta da igreja. Não. Quando você chegar, Ele vai representar você. Por mais vestido que você não esteja para o momento, para o local, não vai precisar necessitar. Vão olhar para você e falar assim: está chegando, a luz está chegando. Eita Deus! Mas eu já vou dizer de imediato para você, para que você realmente busque esse ministério da Nova Aliança. Ainda esse mês, nós estamos no primeiro dia de março, que você busque, se interesse, para você ver uma mudança na tua vida, para você ver uma mudança, uma excelência que você ainda não sentiu, que ainda não buscou, que ainda não teve o aproximamento disso que é excelente. E Ele está aí para dizer para nós, no versículo 9: porque o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelência glória. Atual. É atual isso. Isso é atual porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não tinha descido ainda. Ele é atual porque depois que Jesus subiu assunto ao céu, Ele falou para os seus apóstolos: fiquem reunidos em um lugar que eu pedi para meu Pai mandar um consolador para vocês. E eles creram. Eles creram como nós temos que crer hoje. Eles creram e ficaram ali orando, como Jesus tinha dito. E por que nós não façamos isso? Portanto, na verdade, versículo 10, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. Quer dizer, seu rosto não vai brilhar, como o de Moisés, diante da atual sobreexcelência e glória. É diante atual. O que é atual? O que está acontecendo agora, nesse momento, nesse instante, que está na palavra, que é o ministério da Nova Aliança com o Espírito Santo.
sobre excelência e glória, que é maior do que aconteceu lá com Moisés. Moisés que falava diretamente com Deus, amigo de Deus, só ele que falava com ele. Está dizendo que aqui nós temos acesso para falar diretamente com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Ele não estava ainda com Moisés, o Espírito Santo, não estava com Abraão, não estava com os profetas, não, era em vez de quando que ele descia. Só que agora ele está permanente aqui embaixo. Parece que como ele está aqui embaixo, então as pessoas estão pensando assim, o crente está pensando assim, a qualquer momento eu vou lá e oro e peço e falo. Aí ele vem, e outros, eu já tenho, não preciso. Então, na verdade, o versículo 11, porque se o que se desvanecia teve sua glória, que era a glória que aconteceu com Moisés, muito mais a glória tem o que é permanente. Então você vai sentir uma glória tão grande, tão excelente, que você vai falar assim, realmente, aquela pregação que eu ouvi tinha razão. Aquilo que eu li na palavra a respeito da excelência do ministério da Nova Aliança surgiu efeito na minha vida. Mudou tudo. Transformou tudo. Você vai ter uma mudança tão radical que você não vai querer nem falar para as pessoas. Porque Jesus, quando fazia os milagres, não diga nada para ninguém, tá? Quando foi ressuscitar a filha de Jairo, ele fala para a mãe, fala para Jairo, fala para João, fala para Pedro e para Tiago, olha, não diga nada aos outros, tá? Vocês também não digam nada a ninguém. A excelência da glória, a excelência da presença do Espírito Santo em nossas vidas é tão tremendo, tão maravilhoso, tão poderoso, que você não vai conseguir nem falar para as pessoas. Jesus fazia os milagres sair de cena, porque ele falou, é muito poderoso isso aqui, é muito do meu Pai, é muito do Espírito Santo. Imagina os saduceus e os fariseus, como é que você fez isso? Como é que, fala para quem foi curado, quem fez isso em você? Como assim? Vou repetir, como o capitão lá que nós fomos em Shizuoka, veio a minha carta, nós estávamos falando a respeito do milagre, põe as mãos sobre a pessoa curada, ele falou assim, se vocês fizerem isso aqui, eles vão querer ver na tua mão, o que saiu da tua mão para curar a pessoa? É porque não conhece a excelência, não conhece o Espírito Santo que faz milagres através de você, que vai usar você, não conhece os dons do Espírito Santo que está aí à sua disposição para você ser usado. Então ele nos instrui, nos mostra e quer que nós vivamos isso. Está de graça para você, para mim, está de graça para todos os crentes, aqueles que estão na presença do Senhor, aqueles que estão na igreja, aqueles que lê a palavra do Senhor, está de graça. Agora, o que não dá para entender, e também o que não dá para observar, por que eles não querem? Por que não querem buscar? Está certo que as igrejas pararam de pregar a respeito disso, porque ao momento que você receber, você não vai ficar sentado mais na cadeira, você vai querer pregar a palavra, você vai querer fazer a obra, você vai querer fazer uma série de coisas, porque o Senhor vai colocar fogo em você, o Espírito Santo vai colocar fogo. Então é diferente.
Uma igreja que tem pregação a respeito do Espírito Santo, ou uma igreja que tem pregação só para manter você na igreja. É diferente quando a pessoa sai para fazer a obra e está cheia de Espírito Santo, ou a pessoa sai para fazer a obra só para demonstrar que está fazendo a obra. Então tudo isso nós temos que aprender. Por exemplo, o ministério que nós vemos, o ministério da prosperidade, que é moda agora, né? Pessoas vão na igreja esperando de troca bons salários, muito dinheiro, mansão, chave de carro zero. É o ministério da prosperidade. Eles não pregam o Espírito Santo de maneira nenhuma, porque eles estão todos algemados para a prosperidade. E tem um ministério que fala assim ainda: você tem que cobrar de Deus o que você precisa. Você dá tudo aqui na igreja agora, e depois você tem que cobrar de Deus para você receber. Então nós temos que aprender que tudo que nós precisarmos e o que vier de Deus é o suficiente para você. Não precisa mais que isso. Mais que isso você vai sair da presença. Mais que isso a excelência do ministério da Nova Aliança não vai vir para você. Então nós, crentes, temos que analisar profundamente dentro de nós o que nós queremos, o que nós precisamos, o que nós necessitamos para nós receber a nossa salvação, a vida eterna. Nós temos que nos analisar todos os dias, pensar todos os dias nisso. O que eu preciso fazer? O que eu necessito fazer? Isso é individual de cada um. Isso é individual de cada um. Não olhar para o outro e querer copiar. Não achar que viu uma pregação e acha que aquilo ali é bom, é bacana, porque teve palavras de impacto que tocou em você. Não, não é a palavra de impacto que toca em você. Quem tem que tocar em você é o Espírito Santo. Quem tem que convencer você do juízo, da justiça e do pecado é o Espírito Santo. Não é a palavra de impacto. Não é porque a pregação foi bonita, não é porque a pregação tocou, não é porque ele é eloquente que pregou, que falou, que disse, e você sentiu naquele momento. Você pode ver que é só momentâneo, que depois você esquece e já não é mais. Mas quando a palavra toca e que vem e muda, essa é a palavra verdadeira, essa é a palavra do Espírito Santo, que mexe, que você pensa assim: não, realmente eu tenho que mudar, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que me aplicar, eu tenho que buscar, eu tenho que realmente ter mais tempo para buscar isto, porque tudo nesse mundo é passageiro, tudo vai passar. Pode ver um dia após o outro, e cada ano você faz aniversário, né? E assim vão indo as coisas. E se nós nos prepararmos na palavra de Deus, guardarmos ela e praticar ela de Gênesis a Apocalipse, o que você quer depois dessa vida? A pergunta é essa. E se está tudo aqui de graça, e se está tudo aqui para nós recebermos, porque quem escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo. Aqui é a carta que Paulo escreveu segundo os Coríntios. Ele está dizendo o que ele recebeu, o que ele está andando e com quem ele está andando. E o que Deus fez na vida dele. Ele não é carta escrita em papel. Ele é carta escrita no coração. Representando para os, lá em Coríntios, para as igrejas, que já não estava mais entendendo, não estava querendo mais nada, porque chegava um eloquente com palavras e tudo, e desviava todos eles.
você querer palavra de impacto, para você sentir momentaneamente naquele dia, na igreja, só vai ser aquele dia. Agora, para que fique frequência em você, para que permaneça em você, é você que tem que tomar decisão, é você que tem que buscar, é você que tem que se entregar, é você que tem que ver. O pregador só vai te dar a direção, o pregador só vai falar para você, por isso que a palavra diz é pregar. O pregador só vai bater o martelo, doa quem doer, aceite quem aceitar, fique quem quiser ficar na igreja, é assim. Dura essa pregação, hein? Falaram isso para Jesus. Começaram a seguir ele, multidão em multidão, querendo ver só milagre, ninguém se convertia, ninguém mudava, ninguém se transformava, ele falando a palavra, ensinando, e ninguém queria saber de nada. Só curiosos, querendo receber, querendo receber milagre, querendo comer o pão e o peixe que ele fazia milagre, multiplicava tudo. Uma hora ele falou: vocês vão beber do meu sangue e comer da minha carne. Todo mundo foi embora. Multidões, 3.000, 4.000, foram embora. Dura essa palavra, hein? Só ficou os seus discípulos, os 12. Ele perguntou ainda: vocês também não vão com eles? Falou: para onde que nós vamos? Se é o Senhor que tem a palavra da salvação. Então, o que ele quis dizer é o que está escrito aqui. O que ele quis dizer é o que está escrito aqui de Gênesis e Apocalipse. É aqui que está a palavra da salvação. E se eu não dou manutenção, e não vivo ela, e não ando nela, como é que eu vou querer entrar lá no reino? Como é que eu vou querer a vida eterna para mim? Como é que eu vou querer fazer, chegar lá? Ele vai falar: afasta de mim que eu não te conheço. Chegar no tribunal de Jesus, no primeiro tribunal: afasta de mim que eu não te conheço, filho. Vai ficar assim aqui 7 anos na tribulação, até se converter, até pegar a Bíblia e comer. 7 anos comendo a Bíblia aqui, comendo palavra. E vou te falar uma coisa: na tribulação o Espírito Santo não vai estar aqui mais não, viu? Se não aproveitar agora, na tribulação não vai estar aqui não. Vai subir junto. Olha só o que diz no versículo 12 aqui: onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito aqui, vocês precisam entender, olhar para a sua Bíblia, ver se está em letra maiúscula. Então é o Espírito Santo. Tem pessoas que confundem o Espírito Santo, você, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o quê? É o Espírito Santo que foi enviado aqui, o Consolador. Então, se é em letra maiúscula, tudo que você vê em letra maiúscula, Espírito, então é Espírito Santo. Onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, se nós queremos liberdade e ter uma excelência do ministério da nova aliança em nossas vidas, nós temos que estar junto com o Espírito Santo. Não adianta o melhor professor seu, o mestre seu, o sumo sacerdote, ou quem vai te instruir, quem vai te ensinar. Ninguém precisa te ensinar se você tiver o Espírito Santo. Quem vai te revelar coisas ocultas e grandes que você não sabe, plano e propósito seu que você tem de Deus na sua vida, Ele vai te revelar. As coisas que você tem que fazer, Ele vai te revelar. Ninguém vai precisar te falar para você fazer, deixar de fazer. Você vai fazer e pessoas vão reconhecer. Pessoas vão ver que realmente você está com o Espírito. Vai fazer com excelência. Vai fazer com a direção dele. Eu não tenho tempo. Ele vai arrumar tempo, sim. Ele vai dar tempo para você. Se necessário, ele para o sol, como fez com Josué. Ele prepara tudo. Se necessário, ele para tudo para você.
se você o quer. Mas como que nós vamos confiar no dia de hoje, né? Na correria que nós andamos, nas coisas que nós temos que fazer, nas coisas que nós temos que pensar, se vai dar certo ou não vai dar certo, se vai acontecer amanhã, se não vai acontecer, se eu vou conseguir alcançar, se eu não vou conseguir alcançar. Como é que nós vamos ter uma ligação com Ele, sendo que nós não estamos nem vivendo no Espírito aqui embaixo? Temos que falar assim: se Deus existe mesmo, como que Ele deixa o mundo desse jeito? Por que eu tenho que trabalhar tanto? Por que eu tenho que passar por essas doenças? Por que tem que estar o mundo desse jeito, ponta cabeça? Por que minha vida não vai para frente? Aí sai da igreja. É porque nunca foi buscar nada da igreja, nunca foi buscar nada do Espírito Santo, nunca foi buscar nada de palavra. A palavra nunca entrou. Era tudo por interesse. É como Jesus falou para aqueles lá: vocês vão comer da minha carne e beber do meu sangue. Foi todo mundo embora, porque está tudo por interesse. Ninguém quer se converter. Agora o convertido de verdade, aquele que busca, aquele que se interessa, aquele que tem visão, aquele que quer, ele consegue. Leve o tempo que levar, ele consegue. É só não desistir no meio do caminho. Ele consegue. E quando conseguir, aí você vai falar. Realmente aquela pregação, aquele que eu li na palavra de Deus, aquele que eu li na Bíblia, porque muitas vezes não quer ouvir o que o pastor está falando, ou o que o homem está falando, ou a profecia que recebeu. Não quer entender e não quer guardar. Então, agora, aquele que lê a palavra e recebe uma transformação, vou explicar para você: o teu corpo fica latente, teu corpo fica queimando por dentro, te dá um arrepio da cabeça à ponta do dedão do pé, quando aquela palavra toca, entra e começa a mexer. Aí você vai sentir o desejo de se aprofundar mais, de conhecer mais desse Espírito Santo, porque é Ele que está fazendo, não tem outro que esteja fazendo, não tem outro. É a maneira de você sentir, aleluia, o toque dele. É a maneira de você perceber que ele está tocando realmente. Você não força nada, ele faz automaticamente. E quando você vê que isso aí está acontecendo, continue pedindo para ele fazer, continue pedindo para você sentir. Comigo foi assim. Eu quero sentir de novo, Senhor. Eu quero sentir essa presença, eu quero sentir esse arrepio, eu quero sentir de novo. Você vai ver que quando você sentir, que você receber, quando você falar no nome Espírito Santo, queima já. Começa a balançar onde você estiver. Automático, gente. É tremendo. É maravilhoso. É coisa por excelência. Que nome nenhum você vai achar isso aí. Lugar nenhum você vai achar isso aí. Não é fazendo obra que você vai achar isso aí, não. É lendo a palavra, se dedicando para buscar. Por isso que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você vai se sentir livre. Versículo 12, acompanha comigo aí. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. Olha aí, irmãos. Você vai ter ousadia de falar da palavra do Senhor onde você for, onde você estiver. Ele vai começar a usar você. Você não vai ter essa vergonha que você tem, não, de falar da palavra do Senhor, ou ser crente, ou dizer que você é crente. Não, você não vai ter mais isso aí, não. Porque na verdade o crente tem vergonha de falar que é crente para ninguém saber que você é crente, para tomar vantagem em alguma coisa. É verdade. Mas você não vai ter vergonha de falar, não. Você é crente. Você
Você não vai ter vergonha de mais nada. Por quê? Ele vai ter tal jeito em cima de você que você vai servir. Vai ter ousadia de falar do nome dele. Que ousadia, você vai ter prazer de dizer que você é crente. Pessoas vão virar o nariz assim, ó. Vão falar assim, crente é problema. Vai querer falar só da palavra aqui, vai querer só coisa correta. E a gente vive no erro, a gente vive aqui para dar jeito em tudo, para isso, aquilo. Não. Aqui nós vive aqui dando golpe. Aqui nós vive fazendo isso, fazendo aquilo. Você pode estar até no meio, mas você não participa. Você vai a corrigir. E quando corrigir, dói. E quando corrigir, persegue. Que nem fizeram com Jesus. Persegue você. Tira você dali. Muda você. Começa a te colocar. Coloca você na prisão que nem José. Se afasta de você. Fazem grupinhos para se afastar de você. Começa a atacar. Mas como muitos não querem isso, então permanece. Sou crente, mas tudo bem. Estou aí junto com vocês aí, entendeu? Versículo 13. E não somos como Moisés, que põe o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Moisés desceu com o rosto brilhando do monte, com certeza cheio de Deus, cheio de Espírito Santo. Ele colocou uma toalha sobre o seu rosto, para que o povo não visse. Então ele está dizendo aqui que nós não vamos ser assim, porque não é nosso rosto que vai brilhar, como brilhou de Moisés. Vai brilhar no nosso interior, porque ele vai permanecer. Moisés, como momentâneo, depois que ele desceu do monte, aquilo ali apagou. Nós vai ficar permanente, até o dia que nós subimos. Olha só que muitos estão perdendo. Com Moisés foi momentâneo só. Desceu, colocou até o pano no rosto, para os irmãos não verem. Chegou lá embaixo, apagou. Com você não, quando você receber, vai ficar permanente. Já está a caminho, tenho certeza, já está a caminho para vocês. Para você que está nos assistindo também, está a caminho. É que você ainda não interagiu. A hora que você começar a interagir, você vai ver só o que vai acontecer. Vai haver liberdade para você viver mais com Ele do que as coisas do mundo. Não vai interessar mais. Você vai ter tudo. Ele vai te dar tudo, saúde, vai te dar bons salários. Você vai conquistar tudo que você quiser conquistar. E Ele vai estar junto com você. Da mesma forma. Não precisa se preocupar. Porque quando há liberdade em nossas vidas, quando nós somos livres, tudo brota. Quando você menos espera, botou. Quando você menos espera, aconteceu. Quando você menos espera, as coisas mudam. Quando você menos espera, tudo se transforma. É como a erva, como a flor. Planta a semente, ela cresce, dá o botão, depois ela, com chuva, com sol, olha só, hein? Ela abre, fica linda. Você olha e fala, que beleza, que maravilha. E é dessa forma. Versículo 14, mas os sentidos dele se brotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece
não ele sendo revelado que em Cristo é removido. Isso é para vocês verem que o Antigo Testamento, inclusive até lá nos judeus, eles ainda permanecem nesse aqui, a respeito de Moisés, a respeito do véu de Moisés. E ele fala aqui já em seguida, Paulo já fala assim: o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então em Cristo Jesus já foi removido esse véu, não existe mais, agora é Cristo Jesus e a obediência a Cristo Jesus, que é o Espírito Santo, o Consolador que ele mandou. Ele está lá sentado à direita do Pai, mas o Consolador está aqui para representar ele. Ele vai falar toda a verdade para você de Jesus. Se é uma ordem de Jesus, por que nós não queremos cumprir? Por que muitos não querem? Está com medo do quê? Está com receio do quê? É liberdade, gente. É liberdade para todos nós. Você vai ser revestido de unção de poder. Você não quer? Vai ficar nessa mesmice? Não dói não, não vai doer, não vai acontecer nada. Simplesmente você vai ser livre. Somente livre, seu coração. Você não vai conseguir fazer mais nada que não seja de Jesus. Esse mundo não te convence de mais nada. As coisas erradas você não convence de mais nada. Você não vai conseguir fazer mais nada, porque ele vai te apontar, ele vai te cutucar, ele vai te chamar. Você já acordou de madrugada para orar? Você já orou todo dia? Todos os dias você já orou? Você já pensou em fazer toda a vontade do Senhor? Você não vai ficar mais dividido, você vai estar livre. Você vai conquistar tudo. Tudo que você quiser, você conquista. Tudo. Imagina sem a direção dele, você já está conquistando. Imagina com a direção dele. Vem muito mais. Vamos continuar. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. É isso que está acontecendo com o crente. Quando lê o que aconteceu com Moisés, a respeito do véu, está até hoje no coração de todos. Está até hoje no coração de todos que somente o batismo nas águas, se tornar uma nova criatura, aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida é o suficiente. Ali diz que já foi batizado com o Espírito Santo. Não, você recebeu só o Espírito. Batismo com o Espírito Santo com fogo, aquilo que João Batista falou: venha um após mim, que eu não sou digno de desatar sua sandália. Hoje eu batizo vocês com água para arrependimento dos pecados. Venha um após mim, que eu não sou digno de desatar suas sandálias. Vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos Apóstolos capítulo 2, diz que quando eles foram batizados, pedindo que o Espírito Santo descesse, que era 10 dias que ia acontecer, dia de Pentecoste, entra sobre aquela local que eles estavam reunidos, pela janela, um vento impetuoso, que assentou sobre eles línguas de fogo, e foram batizados com o Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. Então não tem outra versão, nem outra maneira de se dizer, nem outra Bíblia que te explique que não existiu e que existe até hoje. Muitos falam assim: foi naquele tempo só. Não, está à disposição até hoje, porque nós estamos lendo aqui. Só foi para os apóstolos. Não. Depois Pedro, com o discurso dele,
3.500 foram batizados e receberam o poder do Espírito Santo. Então é só ler a palavra, só ver se está à disposição ou se não está. Mas hoje ainda o véu está no coração deles que ele fala. É justamente a respeito disso. Versículo 16: quando porém algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Olha aqui, olha que maravilha. As pessoas falam assim: eu sou convertido. Sim, eu creio que é convertido. Agora, o convertido de verdade, ele vai buscar isso. Ele vai buscar entender a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor e viver a palavra do Senhor. Ele não vai ficar meio termo. Ah, isso aqui já é suficiente. Deus me ama, Deus conhece meu coração. Sim, conhece seu coração, te ama, mas Ele quer a obediência sua. Crente meia boca está cheia por aí. Agora, crente de verdade é aquele que busca tudo que está na palavra do Senhor. E olha só o que ele diz aqui no versículo 17. Olha, o Senhor é o Espírito, está em letra maiúscula. O Senhor é o Espírito Santo, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele fala novamente. Então, para que você tenha liberdade espiritual, você tem que ter o Espírito Santo. Não adianta nós ficarmos perdendo tempo. Não adianta nós acharmos que já temos e está tudo certo, está tudo bem. Olha, o problema já não é meu, eu estou pregando o que está na palavra do Senhor. Se você não quer, eu não vou convencer você, porque quem vai convencer você é o Espírito Santo. Convencer do juízo, do pecado, da justiça. Se você buscar o que está na Bíblia, você está fazendo justiça. Se você não quer passar pelo juízo lá, pelo tribunal, e receber um não na tua frente, então você começa a buscar. Então é juízo e a justiça. E se você não está pecando, então você pode buscar tranquilamente. Sabe por que o pecado vai vir? Ele vai vir, vai tentar você, mas você não vai cair, porque o Espírito Santo vai cutucar você. Não entra, não vai, não faça. Aí eu fiz. Espírito Santo, se arrependa. A única coisa, para você ter uma ideia como que o Espírito Santo é um ministério de excelência, a única coisa que você não pode pecar é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pra você ter uma ideia, quem você vai receber? Ixi, raçurima. Para você ter a ideia, quem vai entrar em você e vai andar com você. É especial ou não é especial? Se você e eu somos especial para Deus, somos a criação dele, ele nos ama, e por que eu não vou amar ele? E se eu amo ele, eu obedeço, eu faço a vontade dele, eu ando os caminhos, eu me esforço, eu vou buscar, eu quero todo dia, eu vou para cima, eu quero sentir isso aí, eu quero receber isso aí, eu quero sentir isso aí, eu quero para mim isso aí. Não tem ocasião especial para você buscar, não é como você está pensando, que eu tenho que estar orando, jejuando, que eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar na igreja, não, só que é em qualquer lugar. Ele está em qualquer lugar com você, qualquer lugar, não se preocupe, em qualquer lugar. Ele não exige nada de você, que você vai
É porque você tem que fazer isso, aqui. Aí depois, peraí. Depois que ele entrar, aí ele vai direcionar você para onde que ele quer encontrar com você. Depois que ele estiver com você, você vai ver só o lugar que ele vai te levar. Onde ele vai querer só você e ele, particularmente. Só vocês dois. Conversando. Eita Deus. Você não vai querer que nem... Ó. Tem pessoas que vão querer ir. Você vai falar assim, não. Não dá para ir. Você pode até levar para um outro local. Mas aonde você encontra com ele, ali não. Ali é santuário. Ali ele escolhe, prepara. E é só você e ele. Não adianta querer ir. E não adianta levar ninguém também. Você pode mostrar, explicar e viver isto. Mas não levar. Ora, o seu Espírito é onde está o Espírito Santo do Senhor, aí a liberdade. Versículo 18, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Está em letra maior também, Espírito Santo. Como o Senhor Espírito. Nós somos transformados todos os dias, de glória em glória, pelo Espírito. Não vai pensar você que você está sendo transformado agora de glória em glória. Não, ainda não. Enquanto você não recebeu o Espírito Santo. Você é transformado todos os dias de glória em glória. Pregam falando a respeito de que, não, você é transformado de glória em glória todos os dias. Não, você não sente isso. Enquanto você não tiver o Espírito Santo sobre a sua vida, você não vai sentir isso. Quando você tiver, você vai sentir isso. Que todo dia você está sendo transformado de glória em glória. Vai pensar que você, olha o que o Espírito Santo faz. De vez em quando ele te dá uma palhinha, ele faz alguma coisa para você, te livra de alguma coisa, te dá alguma coisa que você recebeu, aí você agradece e fala, nossa, olha, Deus é na minha vida, e não sei o que. Aí depois vem mais umas 5 tribulação, aí não deu nada, aí você volta, meu, estou passando por isso, por aquilo, eu estou vivendo isso, aquilo, não sei o que, papapá, depois lá na frente dá mais uma, deu uma fechada no trânsito, você se livrou, tudo, se agradeceu a Deus, ai, glória a Deus por isso, né? Aí fala, olha, eu tive um livramento, conta testemunho, aquela coisa todas, não é assim? De jeito que nós vivemos, né? Aí achamos e paramos por aí, achamos que é por aí mesmo. Aí fala, Deus é amor, Deus é na minha vida, tudo certo. Agora, você quer mais? Você quer que ele fique permanente com você? Não que você não vai passar por isso sempre. Você vai passar por muito mais. Talvez deve ser isso que as pessoas não querem. Porque quando nós aproximamos, Jesus até falou, por causa do meu nome vocês vão ser perseguidos. Então deve ser isso que as pessoas não querem. Então tudo mais. Agora você vai chegar aonde ninguém chega. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não conhece. Agora você conhece. Talvez você está pensando como eles. Tem o livramento hoje, livramento amanhã, livramento hoje. Fica assim. É ele tentando falar para você. Eu estou aqui. O que você acha de você vir? O que você acha de você me invocar? O que você acha de você estar aqui? Ele é educado. Ele não vai entrar como você
quer que ele entre? Não, de maneira nenhuma. Mas a hora que ele entrar, você pode se preparar. Vai ter muito mais. E você vai ser livrado de todos. Você vai ter uma experiência que você nunca teve na sua vida. Talvez você vai falar como eu já ouvi pessoas falar: nossa, depois que eu recebi, parece que piorou. O que aconteceu com Jesus? Foi até crucificado na cruz, foi cuspido. Aqueles que ele fez milagre, tudo estava ali falando: crucificam. Pois Barrabás, o bandido, e Jesus escolheram Barrabás. E assim vai ser sua vida. Deve ser isso que ninguém quer buscar. E todos nós com o rosto desvendado, você já está com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Você olha no espelho e fala o quê? A glória do Senhor. Somos transformados. Você já é transformado? Ainda não, porque Jesus falou assim: no mundo terá aflições. Mas eu venci o mundo, você vai vencer também. Tem um preço para entrar lá. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito Santo. Esse transformado de glória em glória é justamente essa perseguição. Coisas que você vai fazer que você nem queria fazer, você vai ter que fazer. E vai obedecer. Porque você ama. Porque você recebe. Porque você fica coração pegando fogo latente para aquilo que você almejava, para aquilo que você queria. Então as coisas começam a mudar, as coisas começam a ser transformadas, as coisas começam a fazer com que você pense de outra forma, de outra maneira, que você vive só no amor. Mesmo que você está passando pela tribulação, você dá glória a Deus. Mesmo as coisas estão te apunhalando, mas você está dando glória a Deus porque Ele está com você e você não muda de pensamento. Quer ver uma coisa? Abre lá em Hebreus. Vamos passear um pouquinho na Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Hebreus capítulo 7, versículo 19. Vai folhando a Bíblia até chegar em Hebreus. Acharam? Quem achou, diga amém. Amém? Amém? Tá. Hebreus capítulo 7, versículo 19 diz assim: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Aleluia. Então, a lei, na verdade, ela não aperfeiçoou coisa alguma. Essa lei aqui nós estamos falando da lei do homem. E por outro lado, se introduz a esperança superior, que é a do Espírito Santo, pelo qual nos chegamos a Deus. Então, se nós queremos chegar a Deus, é como ele diz: a obediência, eu busco estar na palavra do Senhor, e eu vou me achegar a Deus. Você quer saber o seu plano, o seu propósito para a sua vida?
as coisas ocultas que ainda você não sabe, que são grandes para a sua vida, então nós temos que se chegar a Deus. Talvez você não vai ser absolutamente nada, e não vai precisar de nada, ou talvez você vai precisar de muita coisa, grandes coisas e ocultas, que você vai dominar, administrar para o bem dos filhos de Deus. Então tem tudo isso. Às vezes sofremos de glória em glória, porque nós vamos adquirir algo por excelência, que é o Espírito Santo. Quer ver uma coisa? Abre comigo lá agora em Hebreus mesmo, capítulo 9, versículo 9. Só folhear para frente. Capítulo 9, versículo 9 diz assim: é isto uma parábola para a época presente. E, segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam eficazes para aperfeiçoar aquele que... Ineficazes. Hã? Ineficazes. Sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Aleluia. Vou ler novamente. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, irmãos, ele fala a respeito dos dons, mas também ele fala dos sacrifícios. É o que eu acabei de falar para vocês. Você vai receber os dons, mas também existem os sacrifícios. E se você está disposto, você vai aperfeiçoar a palavra na sua vida, ou seja, o culto na sua vida. Tudo isso você aprende na palavra. Romanos capítulo 8, versículo 29, para terminar. Volta para trás. Romanos capítulo 8, versículo 29. Só para terminar. Aleluia. Para você ver como a Bíblia tem uma ligação. Tudo tem uma ligação na Bíblia. Diz assim, ó, versículo 29. Veja bem o que nós lemos atrás. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Amém? Para vocês verem que a Bíblia ela tem uma ligação total em tudo que é feito, porque foi inspirada pelo Espírito Santo. Se você ler isso aqui umas 10 vezes, 20 vezes, você vai perceber o que você está fazendo na terra, o que você precisa. Porquanto aos que de antemão conheceu, quer dizer, você conheceu a palavra, conheceu Deus, conheceu o Espírito Santo, conheceu o batismo, conheceu isso, conheceu aquilo, você conheceu, você é crente, tá? Versículo 29. Portanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Quer dizer, se você conheceu, se aproximou, então ele já predestinou para ser a imagem como seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. A fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. O que ele fez com Davi? Davi estava lá no pasto, garotinho cuidando das ovelhas, matou um urso, matou um
do leão. E Samuel, quando foi lá para ungir o rei de Israel, no lugar de Saul, na casa de Jessé, Jesus também saiu da casa de Jessé, da descendência, ele foi ungir, e Jessé achou que eram os seus filhos fortes, 1,80 m, 2 m, colocou os filhos dele em fila, e todos eles se vestiram, se colocaram, tomaram banho, pentearam o cabelo, sendo que Davizinho estava lá no meio do mato, lá, cheirando a ovelha, sujo, cheio de carrapicho, estava lá, e passou todos eles, e Samuel escolheu um deles, só que Deus falou para Samuel: Samuel, não é esse Samuel. Samuel, tem mais um. Perguntou para Jessé: Jessé, você tem mais um filho? Tenho, o Davizinho está lá no mato cuidando das ovelhas, mas aqui lá não tem muita importância não. Pois manda chamar ele. É o que foi predestinado. Chamou Davi, ungiu Davi como criança ainda. Ele foi reinar depois que cresceu. Então, você e eu, para ser a imagem do Filho de Jesus, realmente nós temos que fazer algo, não pensando em grandes coisas, não querendo se sobressair, não querendo achar que nós somos alguma coisa. Não, quanto mais simples nós formos, que nem uma pomba, quanto mais humilde nós formos, Deus olha mais para nós. Mas só que na hora que precisa de fazer alguma coisa, tomar uma decisão, nós tomamos decisão também, porque nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Era o que Davi fazia. Deram para que ele tomasse conta das ovelhas lá no pasto. Veio o leão para comer, ele matou o leão. Veio o urso para comer, ele matou o urso. Por quê? Ele recebeu uma ordem. Ele obedeceu o pai. E por trás dele estavam lá todos aqueles lá que queriam se aparecer, queriam ser rei, se vestiram, coisa e tal. Deus escolheu o menor para se tornar o maior. E é assim que Ele faz com todos nós. Escolhe o menor para se tornar o maior. Então não existe nada para Deus o impossível. Tudo é possível para Deus. E para você também. Então nós estamos aqui para nós escolhermos o que nós queremos. Não precisamos copiar de ninguém. Copiamos as coisas de Deus. Façamos aquilo que Deus quer que nós façamos. Talvez onde que Deus colocou, nós possamos passar um tempo em sofrimento. Mas como diz a palavra do Senhor, é uma noite de choro, mas pela manhã vem alegria. Então não podemos colocar a carroça na frente dos bois. Nós temos que entender as coisas que Deus quer fazer conosco. Quando você está na presença de Deus, quando você está andando com Deus, quando você está com a liberdade do Senhor, você vai entrar em locais que provavelmente você vai ser provado todo o tempo. Todo o tempo você vai ser provado. Mas a transformação vem de glória em glória. Você não sabe o dia de amanhã, eu também não sei. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui 5 minutos, daqui 10 minutos. Então, o tempo é de Deus, não é nosso. E o que nós temos que fazer simplesmente é obedecer e andar nos caminhos dele e guardar ele.
e guardar a palavra dele, as 7 chaves do nosso coração. É isso que nós temos que, a nossa existência aqui na terra é para isso. Temos tudo, ganhamos tudo. Temos tudo à nossa disposição. Mas não podemos enfraquecer no momento quando nós estamos com Deus. Não esquecer e obedecer. E quando nós obedecemos, nós vamos ver que o Senhor é em nossas vidas. Você não pode se comparar com a pessoa que talvez está passando por uma tribulação. Você deve entender que cada um de nós estamos sendo assistidos por Deus. Porque Ele não vai deixar cair um fio de cabelo da tua cabeça, a não ser que Ele permita. E quanto você estiver passando pela tribulação, passando por algum problema, Ele vai sustentar você. Não queira mudar aquilo que Deus te colocou. Porque muitas vezes você pode mudar, mas depois você vai ter que voltar. Quando você está servindo a Deus, nada você vai pensar em querer fazer mais do que aquilo que Deus está te dando. Se está te sustentando é porque Deus está te sustentando. Não vai deixar faltar. Mas você também não vai se acomodar. Se Deus falar para você sair, você tem que ouvir a voz dele primeiro. Se Deus falar para você fazer outra coisa, mudar alguma coisa, você ouve a voz dele. Não é prosperando, crescendo materialmente que você vai dizer que Deus é na sua vida, não. Da mesma forma que você subir, você pode cair. Agora, se você subir, sabendo que Deus está no negócio, você vai crescer muito mais. Foi assim com Davi, foi assim com os profetas, foi assim com os homens de Deus, foi assim com eles. É só não esquecer de Deus. Se obedecer a Ele, você vai prosperar muito mais. Mas prospere junto com Ele. Onde que Ele te colocou é para isso mesmo. Mas Ele te colocou em um lugar para você fazer a obra. Você está fazendo a obra e você está naquele lugar. Está passando por tribulação, está passando por necessidade, está passando por alguma coisa, mas você está sendo sustentado. Não queira mudar, não queira copiar alguma coisa de outra pessoa, porque a outra pessoa lá se deu bem, mas é ela. Deus colocou ela lá para isto, colocou ele lá para isto. Você foi colocado aqui para isso. Por que você quer mudar alguma coisa? Ou alguém está sugerindo você mudar alguma coisa? É porque não está entendendo que o propósito de Deus é esse para a vida dele. Mas você fica cutucando porque o Satanás está usando a sua vida. Porque você está enxergando de outra forma. Então, conforme você está enxergando de outra forma, aí você começa a querer distribuir e achar que aquilo é certo. O ser humano é assim, ele acha que aquilo é certo para ele, então ele quer transformar também para as outras pessoas. A salvação é individual. Então, o que está acontecendo com aquela pessoa, se ela está fazendo, glória a Deus. É para Deus? Glória a Deus. Aleluia. Está faltando alguma coisa? Não. Então, para que você quer mais? Ele vai dar o suficiente para cada um. Então, não queira copiar e não queira também fazer o que ele está fazendo. Porque Deus separa cada um fazer aquilo que tem que ser feito. Principalmente o crente. Eu estou falando de crente, não estou falando de coisas, homens que é meio crente, é isso, é do mundo, não sei o que. Não, crente. Pessoa que está envolvido com a obra. Pessoas que estão envolvidas com a igreja. Pessoas que estão envolvidas com Deus, com a palavra de Deus. Vai ser assim. Não adianta que você vir colocar a sua colher de pau no meio e querer transformar alguma coisa. Não, não é assim. Está faltando alguma coisa? Eu acabei de falar, você vai passar pela tribulação quando você realmente está com Deus. Te colocou naquele lugar porque alguma coisa vai ter que ser feita ali. Vai levar um tempo? Vai. Que isso? Levou 2000 anos para eles
mudar. Deus ficou 400 anos de Malaquias a Mateus, 400 anos, sabe o que é 400 anos? São 4 séculos, pensando como queria fazer para não destruir mais o povo. Já tinha fulminado lá em Gênesis com água, já tinha fulminado em Sodoma com fogo, e agora? E por que você está com esse pensamento? Você está doente, você adoece a todo momento, a todo instante, porque não quer obedecer. E quem está obedecendo não fica doente, não precisa passar. Está passando pela tribulação? Sim, mas Deus sustenta no último momento, você sabe disso. Você que é crente tem que entender isso. É no último momento que Ele vai sustentar, no último momento que Ele vai mostrar, no último momento que Ele vai falar que Ele é Deus na sua vida. Ele quer você como dependente dEle. Mas muitas pessoas não querem ficar dependentes, quer fazer e copiar as coisas do mundo, quer fazer e copiar as coisas que as pessoas estão fazendo. Se tem um fulano crescendo lá, eu quero também. Isso é inveja. Se tem um fulano lá crescendo, que o teu fulano lá está ganhando tanto, eu quero também. Principalmente aqui nesse Japão. Nós viemos para ganhar dinheiro, nós viemos para realmente nós montarmos algum negócio. Glória a Deus quem monta alguma coisa aqui no Japão. É porque Deus está no negócio. Agora, quando nós ficamos dependendo de salários aqui no Japão, você pode ver que o sofrimento é grande. Então tudo isso é para você aprender e para você entender que dinheiro não é tudo na tua vida. Não, coisa material na tua vida não é tudo. O que interessa para o crente é a salvação dele. Você não vai entrar com todo esse dinheiro lá. Você não vai entrar com tudo essas coisas lá. Você não vai, pode esquecer. Você não vai entrar com tudo, vai ficar tudo aqui na terra. Então o que nós temos que aprender é uma coisa de uma vez por todas. Eu sou crente, o que Deus está me dando de proporção, o que eu estou recebendo de Deus, é isso aí mesmo e acabou. Eu não posso querer mais. Então, vou dar um conselho. Como a salvação é individual, o que você tem que fazer? Procure o que o Senhor quer que você faça na sua vida e deixe o outro em paz, porque Deus está trabalhando. Se o outro está ganhando bastante, glória a Deus, que o Senhor pode prosperar, crescer, fazer o que o Senhor quiser. Se o outro está passando pela tribulação, ore pela vida dele. Não é assim? Nós temos que fazer? Se você está passando pela tribulação, dê glória a Deus, porque tem alguma coisa trabalhando na sua vida. Tem alguma coisa que vai mostrar para você qual o caminho que você tem que fazer, o que você tem que fazer. Olha que bênção. Olha que bênção nossa fazer esse trabalho da estação. Aonde que essa igreja é procurar recurso, procurar ensinamento? Essa igreja tem o propósito de fazer esse trabalho. O ensinamento do que foi passado lá atrás, 4 anos lá atrás, trabalhando, fazendo. E agora a igreja pode dar suporte. É uma obra tremenda. A igreja dá suporte, tem condição, porque Deus deu condição, porque Deus mostrou, porque Deus preparou, e assim Ele prepara para tudo. Então você tem que entender isso. Tudo aquilo que você fizer, se fizer bem feito, tiver Deus no negócio, você vai ter que instruir outros. Esse curso do Espírito Santo que eu dou, eu ensino justamente isso. Hoje eu estou te ensinando. Amanhã você vai estar aqui no meu lugar ensinando outras pessoas, porque eu também aprendi com um pastor.
Então, se há um interesse, se há uma mudança, se há uma transformação, aí depois você vê a transformação na pessoa e você fala assim, puxa vida, aconteceu para ele, por que para mim não aconteceu? É porque a pessoa investiu naquilo que ele queria, naquilo que Deus chamou. Agora Deus, quando chama nós para fazer algo, como esse povo, essa igreja foi chamada para fazer esse trabalho na estação, a coisa flui, o negócio muda, transforma, a coisa faz a coisa virar de ponta cabeça, vai e é uma bênção. Então a gente percebe que tem Deus no negócio, tem Deus fazendo algo para socorrer aquele que precisa e necessita. Então, tudo nas nossas vidas que Deus nos chama a fazer, vamos fazer bem feito, vamos estar na presença de Deus, vamos viver em liberdade. Você tem que viver em liberdade. A gente só percebe a pessoa quando não tem o Espírito Santo é porque ele não está livre. Toda a tribulação que vem no crente, nada vai levar você à morte, enquanto Deus não der o sinal, enquanto você não receber a senha. Então, se nada vai levar à morte, tudo é passageiro. Aleluia. E mesmo que leve à morte, se você está perdendo a vida por causa de Jesus, você vai achar ela. Jesus falou isso. Quem perder a sua vida por causa de mim, do meu nome, você vai achar. Então nem a morte já vence nós, porque Jesus já venceu ela, e nós seremos mais que vencedores também. Amém? E eu termino o culto agora com essa palavra, com essa reflexão agora, em nome de Jesus. Você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Fecha teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Nós te amamos, te adoramos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra, pela direção do Senhor para todos nós aqui, Senhor, que nós possamos, meu Deus, alcançar, Senhor, vidas para levar a palavra do Senhor, para que essas vidas possam ser transformadas e curadas pelo poder do Senhor. Estamos num país, Senhor, meu Pai, onde a idolatria ainda está vencendo, mas nós cremos que haverá uma mudança, uma transformação, pelo avivamento do Espírito Santo sobre todo o Japão, sobre todas as nações que ainda não conhecem o Senhor, Pai. E aqui nós estamos, meu Deus, para levar o Evangelho, a palavra do Senhor, para orar por esse povo, para orar por essas vidas, para que eles alcancem, Senhor, meu Deus, ao Senhor e crer que existe um Deus único, um Deus de salvação, um Deus tremendo, uma palavra poderosa que é do Senhor, Pai. E aqui nós estamos para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por essas vidas que estão nos assistindo, por essas famílias, que sejam abençoados, transformados, que a palavra alcance a todos eles, meu Pai, onde eles estiverem, meu Deus, no presídio, no asilo, na prisão, Senhor, meu Pai, que todos possam ser alcançados e transformados pelo poder do Senhor. Meu Deus, aqueles que já saíram da presença do Senhor, que volte, que eles tenham força, Senhor, para voltar, para fazer a tua obra, fazer a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor continua nos abençoando, abençoando nossas famílias, abençoando o nosso trabalho, abençoando, Seu Pai, tudo aquilo que nós estamos desenvolvendo, Senhor, que é para a tua obra, e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe os teus filhos que estão ali na estação, Senhor, o trabalho da igreja que está fazendo ali, Senhor, todos os teus filhos, que eles continuem firmes, Senhor, meu Pai, e nós possamos dar suporte a eles, conforme a tua vontade e o teu querer. E o teu nome seja glorificado para hoje e para todos sempre. Abençoe teus filhos, Pai, dê uma semana de vitória a todos eles, e eles sejam direcionados pelo Senhor, que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um deles, e o nome do Senhor seja glorificado e exaltado para sempre. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vou ministrar a bênção apostólica e vamos encerrar o culto desse domingo maravilhoso, tremendo que o Senhor nos proporcionou, em nome de Jesus. Glória a Deus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória,
O amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder do nosso Papai e a comunhão do Senhor Espírito Santo esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor, que Ele merece toda a honra e toda a glória. Vão em paz, o Senhor os acompanhe, Deus abençoe a todos vocês. Até quinta-feira, às 8 horas da noite, com a palavra poderosa para a sua vida e para a sua família. Uma semana de vitória a todos vocês. Um beijo no coração. Tchau.